Continuando a nossa série de mensagens que nós começamos domingo passado, Ame Sua Igreja, né? Hoje nós vamos ver sobre amizades espirituais. Domingo passado nós vimos o título Pertencer, a importância do pertencimento, do ser igreja. E hoje nós vamos falar sobre amizades espirituais. Romanos capítulo 16, né? Aí os casais que não têm filhos ainda, tem muita sugestão de nome aqui, né? Vocês vão encontrar nomes bem bonitos aqui. Inclusive para gêmeos, ou gêmeas, né? Amém? Romanos 16, então, vamos ler? Verso 1, Paulo diz: Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes, companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Ápeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Irmãos, então domingo passado nós falamos sobre o tema, o título Pertencer, e nós vimos que a fé cristã, ela é necessariamente eclesial, ou seja, a fé cristã, ela se dá onde? No meio da igreja, se desenvolve no meio da igreja, porque o que gera a fé cristã é a mensagem do Evangelho. Então, o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, cria a igreja, e o povo de Deus se reúne na igreja. Então, sim, embora a nossa salvação ela é individual, mas ela não se desenvolve de forma individualista. A gente pode até tentar lutar contra essa realidade, mas essa é uma realidade da qual a gente nunca vai conseguir nos desvencilhar. Cristãos que vivem sozinhos, infelizmente, quem opta por esse caminho continua na imaturidade. Continua vivendo um tipo de cristianismo irrelevante, superficial. Então, embora a nossa salvação ela é individual, mas ela não se desenvolve de forma individualista. Ela se desenvolve na igreja, ela se desenvolve no corpo. Deus nos salva em Cristo Jesus para sermos participantes do seu corpo, para sermos família de Deus em Cristo Jesus. Então, nada comprova melhor essa realidade, meus irmãos, do que a própria estrutura da carta de Romanos, que o apóstolo Paulo escreve. Porque, olha só que interessante, a gente tem, né, como muitos dizem, a carta de Paulo aos Romanos, aqui nós temos a glória do Evangelho, né, descrita de uma maneira como a gente não encontra em nenhum outro lugar da Escritura. Se você quer entender o Evangelho na sua forma plena, leia Romanos, se debruce sobre essa carta, estude a carta de Paulo aos Romanos. Aqui nós temos a glória do Evangelho. Mas olha que interessante, depois de 15 capítulos altamente
conceituais, teológicos, mostrando a glória do Evangelho, olha como é que Paulo termina a carta aos Romanos, no capítulo 16, citando 26 nomes. A carta de Paulo aos Romanos começa com a glória do Evangelho e ela deságua em relacionamentos. Isso não é interessante? Isso precisa nos fazer pensar sobre muitas coisas. Então aqui nós encontramos doutrina e vida, porque é exatamente isso. Uma doutrina correta, um evangelho correto nos leva a viver isso. Aqui nós encontramos o centro da nossa fé, porque uma vida centrada em Deus, inevitavelmente vai nos levar a uma vida centrada no próximo. Uma vida centrada no próximo, inevitavelmente vai nos levar a desfrutar mais de Deus, a ter mais de Deus. Paulo faz o que o Salmo 16, nos versos 2 e 3 faz. O Salmo 16 diz assim: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. Mas olha o que ele diz no verso 3: quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais eu tenho o meu prazer. Por um lado Senhor, tu és o meu bem maior, tu és o que é mais precioso na minha vida, não é, Senhor, tu és tudo o que eu tenho. Mas por outro lado, Senhor, justamente por você ser tudo o que eu tenho, eu olho para os seus santos, eu olho para os seus filhos, e eu tenho prazer neles, eu me alegro neles. Eles também são aquilo de mais importante que eu tenho na minha vida. Então Paulo, meus irmãos, entendeu aquilo que nós precisamos entender, que amar a Deus necessariamente deságua em amar o outro. E amar o outro necessariamente também deságua em a gente amar a Deus. Então, um primeiro tópico para a nossa exposição é que amizades espirituais são dádivas, não são criadas. Amizades espirituais são dádivas, são presentes, são dons de Deus. Não é nós que criamos essas amizades espirituais. E o que é uma amizade espiritual? É a ideia de que na igreja você tem verdadeiros amigos. Verdadeiros amigos onde você encontra afetos muito maior, muito mais profundos do que aqueles afetos que nós temos muitas vezes com os nossos irmãos e irmãs de sangue. Na igreja, meus irmãos, nós temos amigos, amizades que nos trazem experiências genuínas, grandiosas com o nosso Deus, à medida que nós vivemos com as pessoas que estão ao nosso lado. São pessoas que vão compartilhar a alegria, mas também são pessoas que vão compartilhar a dor, a tristeza. São pessoas que vão estar com a gente nos nossos dias bons, mas também são pessoas que vão estar com a gente nos dias em que nós estamos carregando os nossos fardos e nos ajudarão a carregar esses fardos. Essa é a experiência que a gente encontra aqui do próprio apóstolo Paulo. No verso 4, Paulo diz, olha só, que Priscila e Áquila, eles arriscaram a sua própria cabeça por causa do apóstolo Paulo. No verso 7, ele chama aqueles que estão com ele de meus parentes e companheiros de prisão. No verso 8, ele diz, meu querido amigo no Senhor. No verso 9, ele diz, Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. Por que tudo isso é importante? Porque tudo isso aqui, meus irmãos, fala de uma realidade que vai além da afeição natural que nós podemos ter uns pelos outros, que apenas Deus pode criar isso no nosso meio, porque nós temos um bem maior em comum, que é a pessoa de Cristo Jesus. Então somente Cristo Jesus pode nos dar essa dádiva. Mas de onde então vem essa ideia que amizades espirituais são dádivas e não são criadas? Porque nós temos duas expressões no texto que, se a gente não ler com atenção, e que é comum nesse texto, vai passar despercebido por nós. A primeira expressão é em Cristo. Em Cristo. E a segunda expressão é no Senhor. Por exemplo, em Cristo, aparece 4 vezes aqui. Verso 3, verso 7, verso 9 e verso 10. A segunda expressão no Senhor, nós temos 5 vezes aqui. Verso 8, verso 11, verso 12, 2 vezes, e no verso 13.
Por que isso é importante para nós? É que em Cristo, meus irmãos, a gente ganha muita coisa. Você ganha salvação, você ganha Cristo. E em Cristo você ganha todas as coisas que pertencem a Cristo. Então, se todos nós pertencemos a Cristo, todos nós também pertencemos uns aos outros. Porque isso é um presente do Pai. Nós somos um presente do Pai ao Filho, mas também cada um de nós somos um presente do Filho a nós, né? Então, as duas primeiras dádivas que a gente enxerga aqui, que Paulo recebeu em Cristo, olha só, são mulheres. A primeira é Febe, né? Está ali nos primeiros versículos, e a segunda é Priscila. E a palavra que Paulo usa aqui para Febe é a palavra diácono. E essa palavra diácono pode significar simplesmente que ela era uma serva de Deus, como todos nós somos diáconos e servos do Senhor, mas também pode significar diácono no ofício de diácono na igreja. E muito provavelmente é nesse sentido que Paulo coloca Febe aqui, como uma diaconisa na igreja. Nós não temos problemas em reconhecer mulheres como diáconas ou diaconisas. Nós temos problemas, sim, com pastoras ou presbíteras, não, a Bíblia não dá aval para isso. Mas diaconisas, né, a própria história da igreja reforça isso, né? Os pais apostólicos falavam sobre mulheres que serviam como diaconisas na igreja naquele tempo. Mas olha que interessante, o que Febe fazia? Paulo diz que ela tem sido protetora de muitos. Ele diz, aqui no final do verso 2, diz que ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Mas essa palavra protetora aqui, ela pode ser também traduzida por benfeitora. Ou seja, era uma mulher que tinha posses, que tinha riqueza naquele tempo, mas que ela não se apegou às suas riquezas para servir ao reino de Deus, e através das suas riquezas, ela adotava pessoas, inclusive Paulo, como uma benfeitora. Ela ajudava no ministério de Paulo, ela ajudava no sustento de outros cristãos, como nós vamos ver, nessa igreja tinha escravos, tinham ricos, mas também tinham alguns escravos que faziam parte dessa comunidade. E Febe era essa protetora que usava, né, das suas finanças para proteger aqueles que não tinham condições dignas de vida, de serem vítimas de uma vida arraigada na indigência, na mendicância, né, ou de uma pobreza terrível. Febe era essa protetora. E ela também, assim, conduzia e protegia a vida do apóstolo Paulo. A carta de Paulo aos Romanos, meus irmãos, olha só, foi levado por uma mulher até a igreja de Roma. Foi levado por quem? Por Febe. E naquela época, quando você ia visitar uma igreja que você não conhecia, e que não te conheciam também, você tinha que levar uma carta de recomendação. Então, Febe leva a carta de Paulo aos Romanos, mas também, como nós vimos aqui, tem uma recomendação de Paulo para a igreja de Roma com relação a Febe. E qual seria o papel dos romanos com Febe? No verso 2 ele diz: a recebam no Senhor, como convém aos santos. Paulo está dizendo assim, olha, vocês não conhecem Febe, vocês não conhecem ela, mas olha, ela é gente boa, não é? Ela é gente boa. Receba essa mulher porque ela é crente, essa é verdadeiramente crente. Ela tem me ajudado, tem ajudado tantos outros santos, então recebam ela, cuidem dela, porque Febe é uma serva, uma diácona no Senhor. Mas nós encontramos outra mulher aqui, que é Priscila, esposa de Áquila, né? E é curioso aqui porque, geralmente nas cartas de Paulo, a gente encontra Priscila e Áquila, e não Áquila e Priscila, né? E isso é curioso por quê? Porque assim como é nos nossos dias hoje, naquele tempo também era assim. O nome que vem primeiro é o nome do marido, do homem, porque ele é o líder do lar, né? Ele é aquele que conduz a sua casa. Então, geralmente, o nome do homem vem primeiro. Mas quando nós olhamos para os escritos de Paulo, a gente vai encontrar Priscila e Áquila.
Tamanha a importância, meus irmãos, que essa mulher ganhou na vida do apóstolo Paulo e de tantos outros cristãos. E o que eles fizeram pelo apóstolo Paulo? O que diz o verso 4? Nada demais, né? Coisa pequena. Eles arriscaram a própria cabeça. Nada demais. Só colocaram a sua vida em risco pela vida do apóstolo Paulo. Mas nós temos outras mulheres aqui. No verso 6 nós temos Maria, que trabalhou muito pelos santos. No verso 12 temos um nome bom para gêmeas aqui, ó, Trifena e Trifosa, né? As quais trabalharam no Senhor. No verso 12 nós temos Pérside. Então olha só que interessante. Que tal, Daniel? Né? Esse nome para gêmeas, se vir. Só uma sugestão. Então olha só. Nós temos 26 nomes aqui. E desses 26, 9 são mulheres. E para 4 delas, ele fala, trabalharam arduamente. E ele só fala isso para essas mulheres. Ele não fala isso para os homens que estão aqui. Está vendo, homens? A gente precisa trabalhar mais arduamente, né? Para conquistar a confiança de Paulo. Então, ele diz para essas mulheres, trabalharam arduamente, e é exatamente isso, a palavra que Paulo usa aqui, dessa ideia de um extremo esforço, mulheres extremamente operantes na igreja de Roma. Então, meus irmãos, nós temos 2 aplicações aqui para a gente. Primeiro, Paulo não era machista, tá? Paulo não era machista, a Bíblia não é machista. Então, olha só, geralmente a gente encontra pessoas, é muito fácil, encontra pessoas falando que a Bíblia é machista, que a Bíblia ela não dá importância às mulheres. Então, quando você encontrar alguém falando isso para você, você pega o capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos e lê o capítulo 16. Porque você vai encontrar aqui um apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, colocando uma extrema importância sobre a vida das mulheres, que elas eram extremamente operosas na igreja, e mulheres que continuam sendo extremamente operosas na vida da igreja até os dias de hoje. Então, Paulo não era machista, mas Paulo também não era feminista, porque embora ele coloque a mulher sim como tendo uma grande importância, mas ele não coloca a mulher como superior ao homem, e coloca o homem diante da mulher, fazendo com que ele tenha que se prostrar diante da mulher, não. Ele dá apenas à mulher a importância que ela deve ter. Por isso nós encontramos 9 delas aqui. E segunda aplicação, a importância do ministério feminino na igreja. Então Paulo cita essas mulheres, né? E ele chama essas mulheres de servas. De servas. A gente não precisa dizer, né? A pastora, a presbítera, não. Nós todos somos o quê? Servos. Todas as mulheres são o quê? Servas. E se nós somos servos no reino de Deus, todos nós temos grande importância. Então as mulheres também têm grande importância na vida da igreja. Então olha o valor, meus irmãos, que o apóstolo dá às mulheres na vida da igreja. Por exemplo, nós vamos encontrar mulheres, não somente aqui, mas em toda a história da redenção. Nós encontramos, por exemplo, Débora. Lembram de Débora? No tempo dos juízes. Uma mulher que arregaçou as mangas e fez o que deveria fazer, porque os homens que deveriam estar à frente, eles se acovardaram, se omitiram, né? Deveriam fazer o papel deles e não fizeram. Esther, corajosa, foi diante do rei pleitear a causa do seu próprio povo judeu, mesmo correndo o risco de perder a cabeça diante do rei, se ele não aceitasse a sua presença. Lembramos de Ruth, aquela mulher com um espírito manso, com um espírito de serviço, que fica ao lado da sua sogra nos momentos mais difíceis, e que fala, olha, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, minha sogra, eu estarei com a senhora hoje, independente das dificuldades. E essa mulher, ela faz parte da genealogia do Salvador, do Cristo. Temos Dorcas, lembram de Dorcas? Operante em boas obras e caridade. Ana, aquela mulher que não deixava o templo, perseverante na fé, porque ela sabia que ela iria contemplar o seu próprio Salvador com seus olhos.
nós temos Lídia, Abigail, tantas outras mulheres na Bíblia, meus irmãos, que são citadas, porque as mulheres são importantes na história da redenção. As mulheres, meus irmãos, elas vivem também para a glória de Deus. E como que na igreja, na prática, nós vemos a importância das mulheres? As mulheres são especialistas em nutrir relacionamentos, não é? As mulheres são especialistas. As mulheres, meus irmãos, geram a vida. As mulheres, na vida da igreja, são essas que fomentam, são essas que geram bons relacionamentos. Segundo, as mulheres embelezam um lugar. Já perceberam isso? Não é verdade, maridos? Então olhe para sua esposa e fala, como você está bela, minha esposa. As mulheres embelezam um lugar, mas não só porque elas estão aqui. Vocês já perceberam como que os homens, quando estão solteiros, usam um tênis furado, usam uma camiseta rasgada, né? Adriano, você pode ir no banheiro? Estou brincando. O Adriano está à vontade. Mas depois que se casam, a minha teoria caiu por terra. Geralmente, andam bem vestidos, se arrumam, passam a fazer a barba, né? Usam uma roupinha que não está mais rasgada, né, Adriano? Fica mais bonito, né? Então, mulheres têm esse talento de embelezar as coisas. Terceiro, as crianças precisam das mulheres. Nós precisamos de mais figuras masculinas aqui nas nossas salas durante os cultos? Precisamos, homens? Só as mulheres falaram amém. Alguns falaram, né? Precisamos de mais figuras masculinas nas nossas salas de cultos, né? Com as crianças. Mas o que seria das nossas crianças se não fossem as mulheres, né? Para que nesse exato momento tivessem ali amando essas crianças e passando exatamente essa palavra para elas, com seus dons, talentos, criatividade, né? Por tudo isso e muito mais, meus irmãos, né? Nós precisamos orar pelas nossas irmãs e falar, continuem, mulheres, continuem. Nós precisamos de vocês, a igreja do Senhor precisa daquilo que vocês têm para oferecer para a glória do nome de Cristo, amém? E essas são algumas dádivas, meus irmãos, que Paulo menciona. Mas essas dádivas, elas são diversificadas. Porque Paulo não baseia essas amizades aqui em etnias. É interessante. Nem etnias, nem classe social ou gênero, como nós estamos vendo aqui. Você pega alguns nomes aqui. Tem nomes de escravo. Verso 8, temos Amplíato. Verso 9, Urbano. Verso 14, Hermes. Verso 15, Filólogo, Júlia, né? Historiadores vão dizer que esses eram nomes comuns entre os escravos. E naquele tempo, meus irmãos, um nome de escravo não era dado para alguém de alta classe, jamais, né? Porque isso ganhava uma grande resistência, era um muro cultural na época, nomes eram muros culturais. Então, muito provavelmente, esses aqui eram escravos que estavam ali na igreja de Roma. Mas também tem muita gente importante ali na igreja de Roma. No verso 10 tem Aristóbulo, diz que ele era neto de Herodes o Grande, amigo de Cláudio, o imperador. Então, Aristóbulo, alguém de alta classe, imperial, mas ele está no meio de um povo que tem também escravos. Verso 11, nós temos aqui a casa de Narciso, um homem também influente dentro da casa real, amigo de Cláudio, o imperador. Nós temos contextos religiosos diferentes, etnias diferentes aqui. Nós temos gentios e judeus sendo mencionados. Verso 9, temos um casal, verso 7, aliás, temos um casal de judeus, Andrônico e Júnias, né? Nome judeu, e ele diz, né, são meus patrícios, ou seja, são povo do meu povo. É isso que Paulo está falando. Mas qual a lição disso aqui para a gente também? Que amizades espirituais, meus irmãos, nós não podemos criar justamente por isso. Porque amizades espirituais transcendem essas barreiras culturais, transcendem barreiras sociais, transcendem barreiras do gênero. Quando Cristo, de fato, nos une, então, as nossas diferenças, elas permanecem? Permanecem. Claro, não tem problema nós termos diferenças entre nós. Mas a grande questão é que, embora as diferenças permaneçam entre nós, mas elas não mais definem quem somos.
Quem nos define agora? É a pessoa de Cristo. Ele é a nossa identidade. Você não é mais o seu trabalho, você não é mais a sua classe social, você não é mais o seu dinheiro, você não é mais o seu contexto histórico. Quem te define não são mais essas coisas. Quem te define agora é Cristo, é quem você é em Cristo. Então, estando em Cristo, que é a sua identidade, você tem tudo em comum que está em Cristo. Temos então uns aos outros. Cristo nos deu uns aos outros. As diferenças existem, mas quem nos define é Cristo, não mais as nossas diferenças. Uma outra verdade é que, olha só, você desfrutará ainda mais da dádiva da amizade se você não retê-la, mas se você compartilhar. Se você compartilhar a amizade. Isso quer dizer, meus irmãos, que quem faz amizade, aliás, isso quer dizer que ninguém faz amizade com outra pessoa. Sabe quando criança se encontra com outra criança no parquinho, assim? Às vezes eu vou levar os meus filhos aqui no parquinho da praia ali, e aí chegam outras crianças e elas chegam, você quer ser meu amigo? Né? Já viram isso? Você quer ser meu amigo? É muito comum, é bonito ver isso, né? Mas não está nascendo uma amizade verdadeira. Eles vão brincar e nunca mais vão se ver, né? Possivelmente, né? Mas isso quer dizer que é exatamente isso. Nós não fazemos amizades verdadeiras quando nós chegamos uns para os outros e a gente fala, você quer ser meu amigo? Não. A amizade surge como? De desejos em comum. Quando você olha para o mesmo lugar que o outro, quando você deseja a mesma coisa que o outro, pronto. Quando interesses em comum surgem, o que surge junto a amizade. Então, a amizade é querer o que o outro deseja. Então, meus irmãos, isso é uma grande razão para na igreja a gente ter grandes amigos. Porque na igreja nós temos muito daquilo que os nossos irmãos desejam. E os nossos irmãos têm muito daquilo que nós desejamos. O que nós desejamos, irmãos? Nós desejamos Cristo, nós desejamos a sua palavra, nós estamos olhando para um mesmo alvo, para um mesmo futuro, nós estamos em uma mesma caminhada, sabe? Nós temos muitos gostos e prioridades em comuns por causa de Cristo no nosso meio. Então aqui nós temos todos os motivos do mundo para termos relacionamentos profundos na nossa existência. Nós temos muito em comum na vida da igreja. Outra aplicação. Essa unidade é maior do que todas as outras que você pode experimentar. Você pode ter amigos por causa do seu time de futebol, por causa do seu estilo de música, né? Os corintianos não têm muito amigo, né? Mas também, né? Isso é verdade, as crianças adoram essas conversas, né? Então, você pode ter amigos por causa do seu gosto político, por causa da moda, por causa de hobby. Mas a questão é, e quando tudo isso deixa de existir? Você perde a amizade. Porque você tinha uma amizade pautada nesses gostos pessoais. E quando esses gostos pessoais deixam de existir, a amizade também deixa de existir. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Cristo deixa de existir? Então, as amizades que nós temos aqui, meus irmãos, elas também jamais deixarão de existir. Entende? São laços eternos. Cristo nos deu um para o outro, não somente aqui, mas para toda uma eternidade. Outra implicação, o amor à amizade deve ser um amor menos ciumento. A amizade, ela nos foi dada para ser compartilhada. Sabe por quê? Porque quando nós compartilhamos o outro, nós temos mais do outro. Por exemplo, eu me relaciono com o Alexandre e com a Dilson, né? Mas vamos supor que o Alexandre morre, né? Não, Neise, é só uma brincadeira, é só uma suposição, né? Se quiser ir para o céu tem que morrer, né? Mas ele não quer ir agora, né, Alexandre? Então, a gente quer experimentar mais do céu aqui com o Alexandre, né? Por um bom tempo. Então, meus irmãos, eu tenho um relacionamento com o Alexandre e com a Dilson, mas aí que o Alexandre morre, eu não perco somente o Alexandre, eu perco também o Adilson. Por quê? Porque quando nós três estamos juntos, tem coisas que eu percebo no Adilson somente quando o Alexandre está junto.
Porque nós dois somos limitados, nós dois não nos bastamos. Então, eu preciso do Alexandre para que traços do Adilson, personalidade do Adilson, se manifestem quando o Alexandre está junto. E assim é nas nossas amizades. Eu amo, por exemplo, que a Isabela, minha esposa, tem amizades na igreja. Eu amo, porque tem coisas na Isabela que eu não vou conhecer somente no nosso relacionamento, mas à medida que ela se relaciona com outros, né? Traços de personalidade, uma risada talvez que ela não vai dar comigo, né? E eu vejo ela rindo com outros, não quer dizer que ela se importa menos comigo por causa dela, não, mas há manifestações da Isabela diferente que ela tem comigo com outras pessoas. Então, por isso que a amizade é para ser compartilhada, porque quanto mais nós compartilhamos essa dádiva, esse presente, mais nós temos dessa amizade em nossas vidas. Então, meus irmãos, quando a gente perde um amigo, a gente não perde somente esse amigo, a gente perde também os outros amigos que estão em torno desse amigo. Então, tenha amigos aqui, faça boas amizades, mas permita que essa amizade seja compartilhada. Tenha o seu grupo de amigos, é normal que a gente seja mais íntimo de algumas pessoas, é normal. Até mesmo Jesus, dos 120, tinha 12, dos 12 tinha 3. É normal. Mas o grande problema é se a gente fechar a tampa da panela. A gente não pode fechar a tampa da panela. A tampa da panela tem que ficar aberta, para que outras pessoas diferentes entrem na nossa panela e façam parte da nossa panela. Amém, irmãos? C.S. Lewis, ele diz algo muito interessante no seu livro Quatro Amores. Ele diz que a amizade é uma antessala do paraíso. Ele diz, pois como em Isaías os serafins estão dizendo santo, 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 mas eles estão dizendo uns para os outros. E na medida que eles compartilham a santidade e a glória divina, eles desfrutam mais da santidade e mais da glória divina. Quer ter mais de Cristo na sua vida? Participe de um grupo de comunhão, amém? Quer ter mais de Cristo na sua vida? Compartilhe a amizade com os outros. Quer ter mais da glória, da santidade de Deus? Faça verdadeiras amizades em nosso meio, meus irmãos. Isso são dádivas de Cristo, percebem? Nós não criamos, são dadas de Cristo a nós. Segundo tópico do sermão, amizades devem ser preservadas. E aqui nós temos uma outra expressão que Paulo usa, que em uma primeira leitura pode passar despercebida, que é a expressão saúdem. Saúdem, ele usa diversas vezes aqui. Por que ele usa essa palavrinha saúdem? Porque o saúdem aqui é mais do que meramente você apertar a mão. É mais meramente do que você cumprimentar, dar um abraço. Saúdem quer dizer acolher. Saúdem quer dizer envolver. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu tenho amigos, e esses amigos estão aí no meio de vocês, mas eu preciso que vocês se aproximem deles, que vocês saiam da zona de conforto, que vocês vão até eles. Então, meus irmãos, isso aqui é para a gente, para a gente nesse exato momento se imaginar recebendo essa carta do apóstolo Paulo, e ele está dizendo para nós agora, sabe Febe, ela é muito legal, vá até Febe, abrace ela, dê um beijo nela, cumprimente ela, faça com que ela se sinta parte da família. Sabe, Priscila e Áquila são crentes amados no Senhor, quase deram sua vida por mim. Recebam eles na sua casa, cuidem deles, saúdem eles. Sabe, Epêneto, Andrônico, Júnias, fala com eles também, abrace eles, façam eles se sentir parte da família. Meus irmãos, é isso que Paulo está dizendo nessa expressão, saúdem. Ielpe, saia da sua zona de conforto, abrace os outros, faça com que todos se sintam parte, crie amizades verdadeiras, abracem, consolem, pastoreiem uns aos outros, criem uma fortaleza entre vocês para que todos se sejam pastoreados pelo mesmo Deus que é bispo e pastor da alma de vocês. Paulo está falando tudo isso, meus irmãos, com essa palavrinha.
Mas aí, você pode estar pensando, amizade, né? Coisa complicada também, né? Irmãos, por que a amizade também dá tanto trabalho para a gente? Eu não quero ficar só em Hollywood, né? Vamos vir para a vida real também, né? Ficar em Hollywood é fácil, romantizar a amizade é fácil, mas vamos vir para a vida real também. Por que a amizade dá tanto trabalho para a gente? Mas primeiro, é porque a gente não sabe o tanto que a gente precisa dela. Vocês já perceberam tudo que é bom na vida dá trabalho? Né? Tudo que é bom na vida não vem assim de mão beijada. Tudo que é bom na vida dá trabalho. E a razão do porquê do porquê nós geralmente não estamos dispostos a trabalhar pela amizade na vida da igreja é exatamente por isso. Porque a gente não sabe o quanto isso é bom para nós. Então, por exemplo, a gente precisa pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Para a gente começar lá em Gênesis e encontrar, não é bom que o homem esteja só. É preciso lembrar, meus irmãos, que você não vai desfrutar do paraíso sozinho. Que quando a gente olha lá em Apocalipse, nós vemos uma multidão de crentes embaixo do trono de Deus, né? Orando, cantando louvores ao Senhor. É bom a gente pegar a Bíblia e nos lembrar que aquele que nos criou é um Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito. É um Deus que é relacional, comunidade na sua essência. Segundo, a amizade dá muito trabalho porque o pecado tornou o amor doador em um amor necessidade. O pecado tornou o amor doador em um amor necessidade. Ou seja, você se relaciona com os outros à medida que você tem para receber. E é isso que o pecado faz com a gente. O amor necessidade, meus irmãos, por exemplo, é aquele amor que você tem quando você está com muita fome e você tem um amor por um prato de comida. E aí aquele prato se apresenta diante de você, você come daquela comida e aquilo não te interessa mais. Você deixa de lado. Esse é o amor necessidade. A amizade não funciona assim. A amizade dá trabalho, justamente porque é um amor menos sensorial. Ou seja, vocês já perceberam que dificilmente a amizade faz o nosso coração acelerar? Sabe quando você conheceu seu marido, sua esposa, e quando você ia ver ele ou ela, o seu coração acelerava, né? Quando você encontra a paixão, o amor da sua vida, mas dificilmente, meus irmãos, a nossa boca seca, o nosso coração acelera quando nós estamos desenvolvendo uma amizade, porque ele é um amor menos sensorial. Então, naturalmente, nós somos levados pelo amor eros. Você diz, eu morro de amor por você, mas dificilmente você vai ouvir alguém dizer pelo seu amigo, eu morro de amor pelo meu amigo. Por isso que, conhecem Senhor dos Anéis? A trilogia Senhor dos Anéis? Né? Por isso que lá em Senhor dos Anéis, meus irmãos, é muito linda a amizade que nós temos lá de Sam com Frodo. Porque Sam é aquele amigo que sempre esteve ao lado de Frodo, que se Sam não estivesse ao lado de Frodo, Frodo não chegaria onde chegou. Sam foi aquele amigo que sempre foi um suporte físico, mas também um suporte emocional para o seu amigo Frodo. Então, meus irmãos, em uma época em que os nossos sentimentos guiam a nossa vida, que você é aquilo que você sente, e por a gente não sentir a amizade, o que a gente faz? A gente faz igual o prato de comida. A gente usa e descarta. Por isso que a amizade dá tanto trabalho, porque a gente não se arrepia por ela. Mas então, como nós fazemos para manter a amizade na vida da igreja? Primeiro, compartilha. Devemos compartilhar os nossos afetos e sentimentos. Começamos assim. Lembrando quantas coisas que nós temos em comum, não é verdade? Temos Cristo, temos o reino, temos a palavra, estamos no mesmo caminho, temos muita coisa em comum, né? Então, diante disso, para cultivar verdadeiras amizades, compartilhe seus afetos e sentimentos, e o próprio apóstolo Paulo é um exemplo disso. Lembra de Atos capítulo 20, quando Paulo vai se despedir dos presbíteros de Éfeso? O que acontece lá? Ele se abraça, ele chora, né? Eles se beijam, eles compartilham ali dos seus afetos. Então Paulo, meus irmãos, é esse grande teólogo que nós encontramos aqui com uma cabeça gigante,
mas também é um homem com um coração muito grande, um coração de muitos afetos, de muitos sentimentos, e ele compartilha isso. Então nós precisamos aprender com Paulo, compartilharmos as nossas coisas com os nossos amigos, compartilhar a fé, compartilhar o tempo, compartilhar a agenda. Então, meus irmãos, algo que nós precisamos entender: nós não somos uma igreja grande ou muito grande, nós estamos em crescimento, glória a Deus por isso. Mas o grande problema é aquilo que muitas vezes as pessoas falam: é uma igreja muito grande. Mas o problema não é o tamanho da igreja, o problema é o tamanho do nosso coração, o quanto nós estamos dispostos a cultivar verdadeiras amizades no meio da igreja. E o terceiro e último tópico do sermão é: amizades são empoderadas. Nós encontramos poder nas amizades. Olha o que Paulo vai dizer no verso 16. Ele diz: saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Mas olha que interessante, Paulo fala desse beijo santo. Pedro, lá na sua carta, também vai falar desse beijo santo. Os pais da igreja, logo após os apóstolos ali, levavam esse beijo santo muito a sério. Justino Mártir, um dos pais da igreja, em uma de suas cartas, só para a gente ter uma noção, ele diz assim: terminadas as nossas orações, nos saudamos uns aos outros com um beijo santo. Mas a grande questão que é o beijo? Não. A grande questão que é o princípio. É que a nossa saudação e aproximação tem de ser confirmada por gestos visíveis, por gestos palpáveis. E nós, como brasileiros, sabemos muito bem o que é isso. Não é verdade? Então, meus irmãos, isso quer dizer que a gente não tem amizades espirituais verdadeiras somente no campo das ideias. As amizades também precisam se materializar no nosso dia a dia. Mas como Paulo chega no fim de Romanos, uma carta escrita para a gente tão diferente, judeus e gentios, dentro do mesmo povo, dentro do mesmo local. E como nós vimos semana passada, os judeus e gentios, eles eram rivais, eles tinham muitas diferenças de ódio. Nós temos aqui ricos e escravos, numa mesma comunidade. Como que Paulo chega ao final da sua carta, dizendo exatamente para esse povo: se beijem. Para esses que têm tanta coisa como diferença. Como? Sabe por quê, meus irmãos? É que Paulo ele não começa a carta aos Romanos com um beijo. Ele tem 15 capítulos desenvolvendo o quê? O Evangelho. Paulo começa a carta aos Romanos com o Evangelho. Por isso que ele pode terminar com o beijo. E se nós nos lembrarmos, o beijo tem uma grande história, ou um grande acontecimento na história da redenção, não é? Jesus, no Getsemane, foi traído com um beijo. O que cumpre o Salmo 41, verso 9, que diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Meus irmãos, Jesus levou o beijo da traição para que nós pudéssemos levar o beijo da aproximação. Então olha só que interessante. Aí a gente começa a entender o que custou para Jesus dizer o que ele diz lá em João 15: já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. O que custou para ele? Justamente a traição de um amigo. Justamente isso. Mas não somente isso, custou também ele ser visto pelo próprio Pai, quando ele recebia os nossos pecados como seu inimigo. Aquele, de quem os homens não tinham prazer em olhar, até mesmo foi feito inimigo do próprio Deus quando recebeu os nossos pecados. E nós cantamos, meus irmãos, como nós vamos cantar agora: eu sei que foi pago um alto preço, não é? Para que contigo eu fosse meu irmão. Então a pergunta que fica agora é: o que se empodera em minha amizade? Onde vem o poder dela? Ou seja, se você crê na mensagem do Evangelho, você não vai se relacionar com o outro mediante o mérito do outro, você vai se relacionar com o outro igual Cristo se relaciona com você, porque você não tem nada para oferecer a Cristo, eu não tenho nada para oferecer a Cristo, então Ele se relaciona comigo por meio da graça, não pelos meus méritos.
Então, concluindo, meus irmãos, se você crê no Evangelho, Romanos 5 se aplica a mim, se aplica a você. Quando Paulo diz o amor do Pai é derramado em nosso coração mediante o Espírito Santo. Então, se o amor do Pai é derramado no meu coração, no seu coração, quando nós temos em Cristo, então não tenho mais necessidade, eu não vou buscar o outro porque eu preciso do que o outro tem para me oferecer. Eu vou buscar o outro porque eu tenho agora a graça que me alcançou, então eu transbordo do amor do Pai, por isso que eu busco o outro. Esse é o poder da amizade, meus irmãos, e essa é a beleza de uma amizade pautada no Evangelho. Amém? Por isso, querida igreja de Cristo Jesus, sejamos bons amigos, façamos boas amizades, gastem tempo com gente. Um dia eu ouvi uma frase, não lembro de quem, mas esse pregador falou assim: se tem uma coisa que nós vamos levar daqui, é aquilo que nós deixamos nos outros. E como igreja, meus irmãos, nós temos todos os motivos para deixar muitas coisas uns aos outros, porque nós temos a Cristo, nós temos o Evangelho, nós temos a obra do Cristo, nosso Senhor e Redentor, no nosso meio. Amém, meus irmãos? Amém? Você pode se colocar de pé? Vamos cantar essa última canção, refletindo nessa obra que Cristo fez por nós, com a alegria, dessa amizade que temos uns com os outros.